esse céu, que coisa mais maravilhosa. Que pintura do Criador. Aqui eu tô filmando de um lado da casa. Vou filmar também do outro lado. Aqui é do outro lado. Olha que coisa linda. O mesmo céu, mas com um tom, né, um desenho diferente. Isso de um lado, da frente da casa e do fundo, dos fundos da casa. E é lindo também, tanto quanto. Bem diz a Bíblia que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E eu sou encantada de olhar aqui pela janela, essa vista, olha, dos montes, com o encontro do monte, da montanha com o céu. É muito lindo, muito, muito maravilhoso. Muitas vezes eu paro e fico observando, encantada com isso, com essa vista tão linda, que mostra o poder e a glória do Criador, do Senhor, o Rei do Universo. Olá, queridas! Que bom estar novamente aqui com vocês. Bom, esse vídeo que eu coloquei agora há pouco foi um vídeo que eu fiz antes de ontem à noite, quando eu olhei para o céu e vi aquela coisa mais magnífica, mais linda. Eu não pude deixar de adorar o Senhor e agradecer e contemplar o Senhor na sua obra, na sua criação. E era sobre isso que eu queria compartilhar rapidamente aqui com vocês. O texto que eu citei, ele está aqui no Salmo 19, é o verso 1 do Salmo 19, que diz que os céus realmente proclamam a glória de Deus, né? O firmamento, o céu, anuncia as suas obras, as obras das suas mãos. E não é só isso, né? Aqui vai descrevendo sobre o céu, um dia que discursa outro dia, como que funciona, né? Tão certinho essa virada do dia para a noite, os astros posicionados no seu lugar, tudo seguindo uma ordem cronológica certinha. Isso tudo revela as leis da natureza, tudo isso revela o poder, a grandeza do nosso Deus. Não tem como nós olharmos para as obras da criação e não vermos Deus. Não existe possibilidade de tudo isso ser um fruto do acaso, de uma explosão ou de qualquer outra dessas ideias que criaram simplesmente para não submeter o seu coração, a sua mente, àquilo que a palavra de Deus já descreve para nós, que o Senhor criou todas as coisas e que a sua criação revela muito sobre o Senhor. Revela a sua beleza, revela o seu poder, revela a sua inteligência, revela o seu amor por nós, porque o Senhor criou o mundo, criou a natureza e nos colocou aqui para desfrutar da sua criação, para cuidar dela. E eu sou muito encantada com a criação do nosso Deus. E tem um outro texto lá no Salmo 104 que também fala sobre isso, né? Há vários textos que falam sobre a criação, a evidência de Deus na criação, né? Mas o Salmo 104, ele é um salmo de louvor ao Deus Criador. Então começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. É uma poesia refletindo aqui que Deus está acima de tudo que ele fez, né? E dali ele governa o mundo, e dali ele contempla a sua criação e cuida da sua criação. E vai descrevendo, né, e vai mostrando como Deus então faz os rios fluírem, como as coisas acontecem,
como Ele faz crescer as plantinhas para os animais se alimentarem e faz brotar da terra as ervas, os frutos, tudo que a gente pode consumir. Gente, é coisa mais linda a gente poder realmente olhar para a criação e ver o Criador. E na própria palavra de Deus, nós entendemos isso como uma revelação geral de Deus para o ser humano. Porque não tem como o ser humano contemplar a criação e não ver que existe um Criador, que existe um Deus, que está sobre todas as coisas e que também nos fez. Ao nos ver, nós também vemos a obra maravilhosa da criação de Deus, um corpo. O corpo humano é uma máquina. Como a gente vê o nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo, e nós vemos como é inteligente, como que funciona tudo interligado, conectado. E isso tudo, gente, só pode ser mesmo a obra do Criador e do mantenedor da vida, que é o Senhor. Então, Deus se revela na sua criação. Mas isso não é suficiente para nós conhecermos realmente o Senhor e termos intimidade, nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia nos fala sobre uma revelação especial, que é quando nós entendemos o nosso pecado, entendemos a nossa condenação, entendemos o amor de Deus, que é ainda mais profundo do que só o que é expresso pela criação. É o amor que se doou, que veio ao mundo, que enviou seu Filho Jesus, e Jesus veio ao mundo e se deu por nós, e morreu por nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, adoradores, e pudéssemos ter esperança também para além desse mundo aqui que Ele criou, para que nós pudéssemos desfrutar de uma eternidade com Ele. Isso é mais maravilhoso ainda. Então, que você possa refletir. Eu vou deixar mais algumas imagens de vídeos e fotos que eu tenho aqui, que eu gosto muito de tirar, de filmar, de mostrar. Aqui de casa eu consigo ver montanhas, o céu, consigo ver os passarinhos. De vez em quando eu tiro fotos. Tenho algumas plantinhas aqui em casa, outra hora eu faço um vídeo cuidando delas. Mas sempre lembrando do nosso Deus, do nosso Criador, daquele que fez todas as coisas, e mais do que isso, daquele que nos ama com amor eterno e que se doou, entregou o seu Filho, que morreu pelos nossos pecados e que quer que nós possamos reconhecer isso e entregar a nossa vida para que Ele seja o nosso Salvador e nosso Senhor. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima.